Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, sou estrategista de marcas e hoje você está aqui no podcast, o SalcioCast, onde nós trazemos empresários para falar sobre marcas, falar sobre histórias, entender como que a gente tira uma marca do zero, basicamente. É um dos nossos desafios seus, nossos aqui também. E hoje, como convidada, Priscila. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar com você aqui. Se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre você, conta um pouquinho, rapidinho, né? A gente vai falar bastante, mas dá uma introdução aí. Bom, eu sou Priscila, tenho 40 anos, estou há 22 trabalhando, fazendo negócio. Comecei com vendas, entrei no mercado veterinário, pet, fiquei muitos anos, né? Fiquei, acho que dos 20 anos que eu trabalho, dos 22 anos, 20 foi no mercado pet. E agora diversifiquei um pouco, vendi uma empresa e agora estou no mercado também de regulamentação de produtos, trabalhando também com a Anvisa como órgão regulador, fazendo análises, enfim. Ainda estou no pet, tenho uma empresa no pet de produtos, né, para embelezamento, e estou também nessa frente aí desse novo negócio. Maravilha, você falou que começou com vendas. Vendas já foi no pet? Como é que foi já isso? Já foi. Eu comecei, na verdade, assim, eu comecei com 15 anos numa agência de publicidade, num foto, sabe quando imprimia foto? Nossa, tinha uma gráfica rápida. I'm sorry. Não, era fotografia mesmo. Ah. Eu comecei ali, mas aí com 18 eu comecei mesmo com vendas de produtos veterinários, já no pet. Já no ramo pet. Já no ramo pet. Fazia faculdade à noite, mas vendia de dia. Vende alguma marca específica ou era representante geral? O mercado pet tem muito disso, né? Eu trabalhava numa distribuidora. A gente trabalhava com a divisão veterinária, por exemplo, da MSD hoje, né? Que tem a divisão humana também, e chamava Schering Plough nessa época. Era uma marca que eu vendia bastante, assim. Mas vendia de tudo. E como é que foi o processo para você chegar nas lideranças, né? Como é que foi esse processo todo? Eu comecei como venda de Key Account. Eu era Key Account, assim. Eu já comecei como Key Account, peguei, 80 clientes que não compravam nada da empresa. Foi a vaga que eu consegui, porque eu queria me mudar do Paraná para São Paulo. E foi essa oportunidade que eu encontrei. E aí, menos de um ano, eu já tinha um faturamento, assim, muito grande dentro da empresa. Passei daí já para supervisão, né? Coordenação de times. E aí, depois de alguns poucos anos, eu já assumi como sócia da empresa que eu fiquei durante 15 anos, que era um laboratório nacional mesmo, né, numa escala muito grande, com distribuição no Brasil todo. E ali eu fiquei durante 15 anos, entrei como gerente comercial, né, do Brasil, e depois de um tempo já me tornei CEO, eles me deram uma participação societária para tocar o negócio. Legal. E aí fiquei ali bastante tempo mesmo, cuidando de toda a estratégia da companhia. Legal. E em algum momento você tinha pensado nisso quando você estava lá no começo, quando você entrou como na parte de gestão? Você já pensava em você ter o seu próprio negócio, ter uma parte daquele business? Na verdade, assim, eu sempre tive a cabeça de dona de qualquer coisa. Por exemplo, eu trabalhava no Foto com 15 anos, eu agia como se fosse meu. Então eu sabia que não ia ter muito para onde eu correr, né? Porque, por exemplo, eu vendi ração antes de entrar na empresa. E aí eu tinha uma conta corrente, como se aquilo fosse uma empresa minha, mesmo eu trabalhando comissionada, né? Então eu dou palestras, por exemplo, para vendedor, para todo mundo. Aí eu falo, cara, quem é empresário aqui? Aí todo mundo, você tem um CPF, entrou e saiu dinheiro, sobrou, faltou, bem, welcome, né? É o jogo. Então eu sabia que não teria muito para onde correr. Agora, como seria, eu não tinha definido. O que acontece é que eu entrei como gerente comercial numa super oportunidade pra mim, né? De conhecer o Brasil e de fazer muito networking. Então, assim, eu falei, cara, eu vou dar tudo. E quando eu entrei, eu falei, essa é a empresa que vai mudar a minha vida. Eu sei que vai mudar a minha vida. E, de fato, mudou. Então, depois de pouco tempo, eu já recebia muitas propostas. E aí, quando eu cheguei nos sócios e falei, olha, eu nem tô fazendo leilão, de verdade, eu não quero sair. Mas vamos rever o modelo? E aí que eles falaram, a gente tem uma fábrica para entregar, a gente quer fazer muita coisa, vem como, né, vem como sócia administradora e vamos tocar, entendeu? E, bom, a gente sabe que a mudança do funcionário para o empresário, ela é grande. Mesmo você já tendo essa cabeça de empresário, a mudança, ela é relevante, né? Me conta um pouquinho de como foi esse primeiro... Eu imagino que o que talvez tenha surpreendido deve ter sido os primeiros 6 meses. Como é que foi esse processo de transição? Na verdade, assim, eu vou falar bem a real. Eu não tenho muita preocupação com o êxito nas coisas que eu faço. Legal. Então, eu não tenho. Eu tenho muita preocupação com o que eu tô entregando ali no dia a dia. Então, a minha primeira preocupação foi entender o negócio
mas aprofundar naquilo. Porque eu tinha a minha responsabilidade como venda, mas eu não sabia o prolabore de todo mundo, eu não sabia qual que era a folha, eu não sabia qual que era um percentual aceitável de uma folha de pagamento. Então, no início, eu comecei, lógico, tocando a operação comercial, mas junto ali com o administrativo, eu aprendendo. E eu acho que esse é um grande diferencial de qualquer empresário, de qualquer pessoa que vai fazer transição de ou funcionário ou autônomo para realmente ter uma empresa. Você precisa ter muita humildade para entender o processo. Né? Então, os primeiros 6 meses, 1 ano meu, foi assim, de muito aprendizado. Mas eu mandava muito bem na venda, modéstia à parte, mando muito bem na venda, eu ia tocando ali e o resto eu ia aprendendo. Por isso que quando eu deixei de ser gerente comercial, tipo, eu já sabia muita coisa, porque enquanto eu tava como funcionária, eu tinha essa liberdade de entender no negócio, né? E aí eu comecei a tomar decisões. Eu acho que o que pesa mesmo, né, quando você sai de um cargo que você é um PJ ou um funcionário, é a responsabilidade sobre a vida das outras pessoas. Quando você tem uma empresa... Eu falo que ser empresário é uma missão espiritual, cara. Você cuida de outras pessoas. Não tem como você ignorar esse fato, né? Então, isso pesou um pouco no começo. Pesou um pouco também porque as pessoas... Eu não sou um morango, né? Por mais que eu pareça. Então, teve gente que não ficou. Gente que não gostou da maneira como eu administrava o negócio. Mas ali, depois de 1 ano, tudo muito, muito assentado. E aí, a gente começou a fazer um super trabalho mesmo, que rendeu, né, numa venda de uma empresa que foi maravilhosa para mim. Legal, muito bom, bacana. E me conta, agora você tá com 2 negócios, né? Tô. Quais são esses negócios? Conta pra gente. Fica à vontade pra falar nome. Quando eu saí... Faz a vez. Quando eu saí do Pet, eu fiquei 15 anos na empresa. A empresa foi comprada por uma multinacional. E eu falo que você vender uma empresa e continuar trabalhando nela é como se você vendesse uma casa e fosse morar junto com a pessoa, na mesma casa, né? Já ouvi isso aí. E eu, assim, honestamente, era uma coisa que eu não conseguia administrar internamente. Porque eu vivi 15 anos aquele negócio como se fosse a minha vida, né? E aí, conversei com eles foram maravilhosos, muito generosos comigo. E eu falei, olha, eu não sei quanto tempo eu consigo ficar. Vou ficando aqui enquanto eu conseguir, né? E aí, fiquei 6 meses. Foi o máximo que eu consegui. Mas bastante. Foi tranquilo, foi uma transição muito legal. Eles foram muito, muito bons comigo. E aí, eu saí e falei, não vou ficar no Pet. Não vou mais pro Pet e tal. Um dos meus sócios da empresa que a gente vendeu já tinha um negócio chamado Equalizer, Grupo Equalizer, que é um laboratório analítico. Nós fazemos pesquisa analítica, né? Testes analíticos. Então, se você vai registrar um produto na Anvisa, eu tenho que testar o seu produto para fazer um relatório para você conseguir registrar. Eu regulo produtos, né? Eu testo performance. Eu entendo se o seu produto é o que ele fala que é. Né? E aí eu falei, tá bom, vamos lá para esse negócio. E, cara, foi incrível, assim, porque eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu falo que 6 meses eu tinha que ler um e-mail 10 vezes para responder. Imagino. Porque imagina você vender shampoo de cachorro e aí você vai para uma questão muito técnica, toxicológico, cara, HPLC, uma loucura. Mas eu entrei lá para fazer a estruturação comercial e marketing também. E aí fui no mesmo caminho. 3 meses eu não falei nada, só aprendendo. E aí já, graças a Deus, estou em tudo lá. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso, assim, crescendo muito. A gente tem uma planta incrível em Pindamonhangaba, mais de 3 mil metros de parque de pesquisa clínica. E eu amo essa empresa. Então, beleza. Aí tava lá, tava tudo certo. Dou palestras também, fazendo algumas consultorias. Fui dar uma consultoria para uma farmacêutica bem grande. E aí saí, aí o Pet pá na porta, né? Eu, graças a Deus, tenho um nome bem respeitado no meio do mercado veterinário. E aí conheci o Thiago, que é da Pet Show, e o Thiago falou, Pri, vem pra cá, me ajuda, vem ser embaixadora da marca, vem ser aqui, me ajudar com marketing, me ajudar com comercial. E aí também tenho meus combinados lá com ele, e tô lá também. E tô muito feliz, então tô administrando essas 2 coisas aí. Legal. Mas tá dando. E, bom, você entrou no primeiro momento, então, a tua primeira jornada de dona de negócio foi sendo convidada num negócio que tá rodando. Esse segundo, a Equalizer? Todos os meus negócios já estavam rodando. Já tava rodando. A Equalizer já tava. Mas imagino que um pouco menos, né? Imagino que não com a mesma atração. Não com a mesma atração que eu tinha já no laboratório, né? Mas assim, já rodava, é um laboratório super respeitado. O que acontece aqui, qual que era o gap? Área comercial. Qual é o gap de, sei lá, 60% das empresas que eu visito? Área comercial. E é o que eu sei muito fazer. Você fala assim, vamos vender hora desse estúdio. Provavelmente eu vou dar um pitaco interessante. Porque eu faço a vida toda. E eu sou uma pessoa que eu estudo o assunto que eu
trabalho. Eu não fico parada, né? Então eu fico sempre procurando maneiras novas de fazer o negócio rodar. Além dessa questão de gestão de time, implementação de cultura, que é algo que eu vim estudando bastante. Mas os meus 3 negócios, o primeiro que eu vendi, esses 2 que eu tô, são negócios que já estavam acontecendo. Já tinham, por exemplo, uma fábrica, já tinham o parque de pesquisa da Equalizer, é incrível e já existia, assim, não tive participação nenhuma na execução disso. Já estava rodando legal tava quando rodando você legal. chegou, você precisou fazer vender. Normalmente o cara olha pra mim, conversa comigo meia hora, ou ele me contrata pra uma consultoria e ele fala assim, vem pro negócio. Porque aí eu vou mesmo para essa área do comercial. E, bom, são três casos, então, que você foi para resolver comercial. Foi. Basicamente. Foi. Produtos bons, pelo que a gente já conversou, fora daqui, inclusive. Produtos bons, fabricação resolvida, 0 problemas, e foi resolver comercial. Me fala um pouquinho dos principais problemas que você achou e como que você foi, né, resolvendo isso. Daquilo que você puder falar, claro. Não precisa entregar o ouro aqui também, não. Na verdade, assim, o que eu vejo? Existem muitas crenças nas questões comerciais das empresas, né? Então você, por exemplo, no Pet que eu tô agora, né? Na Pet Show. Vou contratar esse cara para esse cara ligar para um monte de gente e testar. Ou vou começar aqui e vou parar. A primeira coisa que é necessário dizer é que toda operação comercial ela precisa de tempo para amadurecer. Você não tem resultado em 3 meses, você não tem resultado em 6 meses. Tá? Você tem os primeiros resultados para você ter um direcional se você continua ali ou não. Mas toda hora que você pega tudo, faz assim, joga fora e começa de novo, você está literalmente começando do zero. Então, existiu isso nas 2 situações. Na minha questão ali da Equalizer, foi uma questão de realmente reestruturação. Nós colocamos mais pessoas, nós já tínhamos boas pessoas lá, mas pessoas que não tinham mais capacidade neurológica de atender o número de clientes que a gente precisava. Estava em expansão. Estava em expansão, então nós abrimos outras frentes, colocamos outros vendedores, e aí a gente trabalha com indicador, com vendedor. Vendedor precisa ter previsibilidade, vendedor precisa ter meritocracia. Então a gente foi mudando o jeito da atração de venda acontecer. Aí trabalhamos com SDR, né? A gente está trabalhando ali com a captação, né? Era uma empresa que não tinha captação de clientes, era tudo levantada de mão. Você imagina uma empresa que só reage, já ia muito bem. Aí você coloca uma atração de vendas, cara, a coisa é exponencial. Mas também tinha uma capacidade produtiva que estava tomada, porque era em outra planta, né? Então, quando mudou a planta, e aí o meu sócio me ligou e falou, Pri, agora eu entendi que a gente tem que realmente ir para cima do comercial. Então, o problema que eu vejo falta de continuidade no que o sócio ou no que o líder acredita, né? Começa a precisar colher resultado muito rápido, né? Às vezes está alavancado, alguma coisa assim. Isso não funciona, né? Você precisa... Eu falo que trace um plano modesto, mas um plano que você consiga sustentar. Percebe? Não, vou contratar 20 vendedores. Beleza, quantos meses você consegue pagar 20 vendedores se não acontecer nada de bom? Porque pode não acontecer, né? A vida é um risco. E aí... Eu prefiro traçar um plano que eu consiga sustentar do que começar e parar. E aí, assim, na Pet Show eu tô há pouco tempo, né? Entrei em março, a gente já tá colhendo alguns resultados. Eu tô mais focada em marketing lá nesse momento. Reestruturação de marca mesmo. E a gente tá trabalhando em paralelo ao comercial. Mas na Equalizer a gente tem resultados, assim, absurdos. Crescimento, sei lá, não dá nem pra falar, tipo, 300%. Né? Tá muito legal mesmo. Que bacana. E eu acho muito curioso, eu não devia nem estar falando agora, mas enfim, eu acho muito curioso porque, assim, todo mundo que eu conversei aqui até agora, claro, o podcast está no começo, eu te falei, é o 4º episódio, mas, assim, grande parte das pessoas que eu converso no dia a dia, elas falam exatamente a mesma coisa. Dê tempo para que as coisas funcionem. Com certeza. E no nosso caso aqui, quando a gente fala de construção de marca, é muito parecido. Eu falo, Sim. cara, você não vai tirar o resultado em 2, 3 meses. Você precisa conseguir sustentar o processo, acreditar, o trust the process, né? Acredita no processo, naquilo que está sendo feito, foi bem estruturado, acredita, porque senão você nunca vai medir resultado. Exatamente. Não sai do lugar. E aí você perde uma energia enorme, né? Você envolve pessoas no seu processo. Eu tenho algumas crenças, assim, que eles norteiam mesmo minha liderança. Tipo assim, eu não vou tirar uma pessoa de outro lugar pra trazer pra cá se eu não tiver certeza do que eu tô pensando. Por exemplo, né? Porque aí você começa uma coisa e não dá certo, é o risco do negócio, né? Sim, mas assim, né? Por quê? Então, normalmente, quando eu entro em qualquer lugar, eu fico, assim, muito observadora no começo. Eu quase que não falo nada, porque eu preciso entender o quanto o meu sócio sustenta,
emocionalmente um processo, o quanto a gente sustenta financeiramente, né? O quanto uma empresa que eu vá dar consultoria sustenta financeiramente. Então, assim, a pessoa fala, vamos fazer um planejamento de 1 ano. Eu falo, cara, não me diz nada de verdade. 1 ano pra mim é muito pouco. Eu sempre entro e olho para 5 anos dentro da empresa. O que você quer daqui 5 anos? E aí eu volto de trás para, né, lá de trás para entender o momento atual. O que eu posso começar a fazer agora? Então, são decisões muito responsáveis que eu vou tomando. Porque eu acredito que isso realmente gera perpetuidade. Eu fiquei 15 anos numa empresa nacional, sem investidor. A gente vendia e pagava as contas. E, cara, tipo, graças a Deus, a gente teve um resultado, assim, muito grande mesmo. Não, é muito bom esse teu olhar para 5 anos, porque, no mínimo 5 anos. Porque, e é aquele negócio, né? A gente lida, às vezes, com empresas menores, você vai falar pro próprio empreendedor, pro próprio empresário, e eu acho que essa sua avaliação é muito boa, de saber quanto que ele aguenta. Quanto que ele aguenta desse planejamento aqui? Se eu chegar, a gente colocar o planejamento e no primeiro ano não der nada, o que ele vai aguentar? Exatamente. Até onde ele sustenta esse impacto, porque é um impacto emocional, né? Porque o cara contratou gente, colocou dinheiro, fez investimento de tempo, de recurso, de tudo, e nem sempre o resultado vai vir ali num primeiro momento. Amigo, quase nunca vem. E ainda assim, a insistência vai ser, vamos continuar aqui, vamos seguir nessa linha. E eu imagino que você chegando em operações funcionais já, isso deve ser um prato cheio para discussão. Um prato cheio pra pauta, né? Apesar de que, assim, na Eco, eu já tinha um sócio meu há muitos anos, né? E ele já te conhecia. Não, né? na verdade, ele falou, você vai e resolve, né? E aí eu tenho um outro sócio também, que é muito querido, e a gente tá se dando muito bem. Ele é muito técnico, da parte técnica, né? E eu sou mais essa parte operacional da empresa, assim, né? Uhum. E tá indo bem, né? E na Pet Show também, o Thiago me respeita muito. Mas a gente tem lá nossas coisas, assim. Porque, né, a gente também tá se conhecendo agora, né? A gente também tá se conhecendo. Mas eu sempre olho muito, muito pra isso, assim, antes. Agora é difícil aguentar mesmo, trabalhar comigo. Meu ritmo é muito forte. E assim, normalmente, quando eu falo, é porque eu tenho muita certeza. E eu tô sempre aberta pra ouvir antes de eu tomar a decisão. Porque eu já entendi tudo que eu precisava entender. Aí, na hora que eu tomei a decisão, eu vou pensar muito se eu vou mudar. Porque, assim, eu já ouvi muito. Eu não sou uma pessoa de chegar e falar assim, Dalton, olhei seu negócio, não tá legal. Te conheço há 1 mês. Jamais. Eu jamais vou ser invasiva a esse ponto. Mas quando eu olhar para aquilo e achar que tem que mudar, aí a gente vai ter que testar, entendeu? Porque... E muitas vezes, uma coisa legal de dizer é que as pessoas têm muito medo de sócio, né? Não sei se você pega a gente falando isso, né? Eu já tive. Eu amo sócio. Pra mim a experiência foi muito boa. Eu amo sócio, cara. Porque, assim... Eu só acho que o processo que as pessoas escolhem para escolher os sócios que são errados, né? Mas quando você tem um sócio que te complementa, cara, é muito bom. Isso é muito bom. Quando você sabe onde você não é bom, cara, isso é fantástico. E aí você se complementa com a outra pessoa. E aí a coisa tende muito a andar, né? Anda muito bem. E aí eu gosto muito dessa linha. Não gosto de trabalhar sozinha. Não, é legal. Eu acho que eu acredito que o erro, geralmente, na escolha do sócio é justamente essa falta de complementariedade. Geralmente, e eu fiz isso. Eu escolhi alguém que me complementava no serviço. Uhum. E eu dei sorte de ser alguém que me complementava em termos de personalidade, estilo de gestão, eu sou muito ousado, eu sou muito instintivo, diferente de você, e ele já era um cara mais pé no chão, ele ainda é, né? Não morreu? Ele é um cara mais pé no chão e tal. Então, assim, a gente se complementava, de certa forma, e era bem bacana. Eu acho que isso... Mas foi na sorte. Não teve nenhum processo para isso. Eu brinco que eu sou muito ousada se os números me permitirem. Eu sou muito ousada se a conta fechar, entendeu? É um belo jeito. Vou tentar aprender com isso, porque olha... Mas eu faço perguntas, cara. Eu vou tomar alguma decisão, eu falo, isso vai me quebrar? Financeiramente, emocionalmente? Se não, beleza, eu vou pra cima. Se eu penso, aí eu já repenso de novo. Se existe a possibilidade Se existe a possibilidade, aí eu já, não sei. Faz sentido, entendeu? Faz sentido. E, bom, você já estruturou, então, algumas equipes comerciais. Qual que foi o maior desafio que você pegou? Qual que foi o maior perrengue que você chegou e falou, aqui vai dar trabalho? Aqui vai ser puxado. A minha da empresa que eu fiquei 15 anos, eles eram todos meus, né? Porque eu fui trocando. À medida que a pessoa não se adapta, beleza. Porque já era uma operação, assim, que dava pra fazer isso. Permitia.
Permitia. Na Equalizer, eu já tinha 2 monstras de venda. Monstras, assim. Tipo, elas vão ver, provavelmente, isso. E aí, eu tive que entender como que eu poderia agregar pra elas, né? Essa foi a realidade. E aí, eu sentei com elas e falei, ó, me ensina aqui. Me ensina o que eu preciso aprender. E elas me ensinam até hoje. O meu maior desafio foi integrar toda a parte da área de genialidade delas, técnica, junto com o comercial, com o que eu acreditava que era o certo do comercial. Então, encaixar isso. Ó, a gente vai ter que mudar isso. Você não vai atender mais todas as áreas. Você vai atender uma área específica. E aí, fazer com que elas acreditassem mesmo e confiassem em mim, né? Comprasse a ideia. Foi o maior desafio. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu se estabilizar muito bem. E aí tem a questão das crenças em relação a encontrar boas pessoas para vender. Provavelmente todo mundo deve te falar isso. Falta mão de obra para mim, falta. Cara, não falta se você é um bom treinador. Não falta se você sabe, cara, amar a pessoa e investir a pessoa. Eu falo de amar na liderança, mas é um amor de você entender que aquele cara também não sabe. Eu falo que a liderança do Brasil é falida. Porque você pega um cara que não sabe nada, joga ele para fazer um trabalho, não dá um feedback, e quando você chega para mandar embora, né? Então, assim, o desafio é treinar, e como uma empresária, como uma pessoa que tem várias frentes hoje, né, para pensamento, como eu vou tirar tempo para treinar e para dar feedback para minha equipe. Ou se não vou ser eu, quem vai ser, né? Eu acho que é o maior desafio. Agora sim, também não vou viajar. É difícil encontrar pessoas? Mas se você é um líder comprometido com as pessoas, isso se torna mais fácil, na minha visão. Eu tenho 6 vendedores na Equalizer que, cara, eu não sei dizer qual que é melhor. Hoje em dia, eu juro, assim, a gente... É uma coisa mágica que a gente tá vivendo, assim. A gente se ajuda. Cara, eu não posso ir nessa feira. Vai você, eu vou. Eu fico 3 dias lá, você não... É muito legal, assim. Chega a me arrepiar, entendeu? E aí, assim, qual a mágica? A mágica é as pessoas olharem no teu olho e falarem, meu, dá pra ir com ela. Dá pra confiar. Dá pra ir. Acho que vai dar bom. Eu acho isso muito curioso. Eu já particularmente tive esse desafio e não vou negar, não vou mentir, eu não fui muito bem. Sim. Gerenciar gente num lugar que você chega e você olha para aquelas pessoas e fala, eles sabem fazer isso daqui melhor do que eu. Exato. Eu tenho alguma coisa para acrescentar, sim, mas essas pessoas já sabem fazer o trabalho muito bem. Isso requer uma certa humildade, um se olhar no espelho, mas assim, muito honesto. Eu vou te falar uma coisa, né, que eu falo pra eles. Eu quero trabalhar pouco. Eu quero que tenha mais gente sabendo do que eu. Na posição que eu tô, né? Lógico. Sim, tem como sócia e tal, né? Mas assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Tanto que a gente tem uma reunião de todo mês. E aí eu falo, vamos lá, me dá feedback. Onde que a gente tá parado? Onde que a gente vai entrar? O que a gente vai fazer mais? Eu realmente não tenho problema com isso. Eu não tenho ego com isso. Eu quero que as coisas fluam tanto a ponto de que eu seja desnecessário em algum momento. Que legal, legal. Porque eu posso ter mais negócio. Né? Porque eu posso ter mais negócio, entendeu? Verdade. Eu posso ter mais negócio, eu posso ir pra praia, no meu aniversário eu vou viajar, eu vou pra Bélgica mês que vem. E tá tudo certo, tá tudo rodando. Tá funcionando. Cara, o melhor case pra mim... Mas, gente, eu tenho 40 anos, tá? Não parece, mas eu tenho. E eu tô desde 18 nessa vida, né? E eu era extremamente controladora. Eu achava que eu era a mais. Eu ainda acho que eu sou muito boa. Mas assim, eu só sou muito boa porque eu tenho muita gente boa comigo. E aí eu fui construindo essa liderança. Fiz alguns cursos que foram divisores de água na minha vida. Justamente por essa questão de controlar, de querer controlar tudo. E aí aprender a delegar, dar feedback, aprender a treinar e fazer as pessoas se sentirem importantes. E aí eu fui pra África, 1 ano antes de eu vender a empresa. Não sabia que ia vender a empresa, nada. Fiquei 22 dias na África, fazendo Namíbia, Botsuana, num trailer, 4.000 quilômetros, animal. Que louco. E aí eu saí, qual que era o discurso? A hora que eu saí, falei, podem me ligar. Qualquer coisa, me liga. Manda mensagem. O fuso era 6 horas, eu dormia 9 da noite, acordava 5 da manhã pra fazer safari. Então, assim, não tinha hora pra falar com essa galera. No segundo dia, eu fiz um call, assim, de uma internet qualquer e falei, gente, não me liguem. Toca a vida, no final a gente se encontra. Se vocês fizerem qualquer coisa de errado, a responsabilidade é minha. Cheguei. Tava tudo certo. Vida Mara, né? Óbvio, muito tempo, um time que tava há muito tempo comigo, mas veja o poder de você acreditar que as pessoas são tão bons ou melhores que você. É uma delícia. Como é que você toca seus negócios? Tem gente muito boa comigo. Poderia ter outro negócio. Né? Então, assim, esse é o meu jeito de
de realmente trabalhar. E eu também não trabalho com gente que fica me pedindo as coisas toda hora. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Faz, se der errado, deu. Não aprende se não fizer. Tá certo. Por isso que esse foi uma questão que foi muito decisiva pra eu sair da Multi quando eu fui comprada. Não foi porque ninguém me tratou mal, porque era chato. Eu tinha um contra-cheque incrível. Mas eu não poderia agir dessa forma no multinacional, porque os caras têm que dar satisfação. E por que errou e tal? Não tem por que errou. Por que deu certo? O que deu certo daqui? As próprias burocracias internas te impediam. E assim, as pessoas são incríveis. Eu encontrei eles e foi maravilhoso. Mas assim, eu não consigo. Se uma multinacional me ligar hoje e falar assim, você vai ter 200 mil de Prolabore. Eu não vou. Tenho muita certeza disso. Porque eu não consigo. Ter que passar por 10 processos pra falar uma coisa que eu falo em 1 minuto aqui. É o meu jeito de fazer. Por isso que eu tô em empresas que eu consigo fazer isso, entendeu? É legal que isso conecta muito com o que você acabou de falar, que é você ter o amor pelas pessoas ali, né? Porque você fez um paralelo. Eu acho muito legal, porque eu falo isso às vezes. Só que com outra relação completamente diferente. É deixar as pessoas tão boas que elas não precisem de mim mais. Exato. A gente cria um filho, assim. Ele não tem que precisar de mim. Exatamente. O ideal é que quando ele estiver pronto, ele não precise. Que ele volte porque ele quer, legal, bacana, mas não precisa. Então é um estilo de gestão eu nunca tinha visto, honestamente. A gente trabalha com número, né? Óbvio que assim, já falei, né? Naturalmente nós olhamos para os indicadores. Mas eu jamais vou crucificar uma pessoa porque ela errou tentando acertar. Eu jamais mesmo. Tipo, eu falo, tá, ok. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Eu tô aqui pra resolver com você. É assim que eu me posiciono em tudo na minha vida, na verdade. Em tudo. Em todas as minhas relações. E eu não tenho muito essa coisa de... a empresa é empresa. Não tenho. Tipo assim, eu sou uma unidade só. Eu sou uma pessoa só. Sim. Então assim, eu não tenho como trabalhar com o Dalton se eu não suportar o Dalton. Esquece. Esquece. Quando o dinheiro tiver, não vou. Não funciona. Eu pego meu time e vou almoçar, a gente vai comer peixe, a gente, sabe? Ainda funciona pra mim. E eu fiz escolhas também. Eu poderia estar na multinacional, ganhando uma grana, aprendendo pra caramba, talvez viajando o mundo. Mas eu não quero. Tá tudo certo pra mim. Eu tenho 2 filhas de 10 anos, quero criar minhas filhas. Foi uma escolha, né? Justíssimo. Eu me separei do pai delas e, tipo, o pai delas é maravilhoso, mas a gente não mora junto. Então, assim, eu tenho que estar... né? Então, assim, são escolhas que... A gente tem que saber fazer escolhas, sabe, Daltro? Como empresário, como gente, a gente tem que saber o que funciona pra nossa vida. E quando você tem seus valores muito definidos, cara, você não olha pra trás. Você vai embora dando risada, feliz pra caramba. Clareza muda tudo. Clareza muda tudo. E as pessoas acham que é papo de coach isso, mas não é. Então, meu valor principal é liberdade. Tipo assim, eu posso estar aqui hoje, né? Você me ligou, Pri, você pode? Posso. Tá tudo certo, tem ninguém enchendo o meu saco. Isso pra mim define meu jogo, entendeu? Então, e aí liberdade pra mim é eu ter um cara maravilhoso ali que sabe fazer o negócio e que se ele não conseguir me acessar, ele vai resolver. Só que pra ele chegar nesse ponto, ele vai errar inúmeras vezes. Sim. E aí se ele tiver um cara apontando o dedo na cara dele, ele trava. Ele não evolui. São filhos são assim, né? As crianças não ousam porque elas têm medo. Então, é realmente assim. Eu olho para os números, eu tenho os indicadores, por exemplo. Captação, follow-up, taxa de conversão, margem, beleza. Tudo isso. Mas para ele chegar nesse cenário ideal, sem que eu precise estar tão dentro, eu tenho que deixar ele tomar umas cabeçadas, entendeu? Assim como eu também tomo. Porque meu sócio, que já era dono lá da Eco, por exemplo, tá tudo bem. Pô, não deu. Esse mês aqui, acabou o dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Beleza, tamo junto. Qual é o planejamento? Por isso que quem tem um plano tem tudo, né? Eu falo que se você não tem um plano, você é parte do plano de alguém. Então, é isso. Você tem que ter um plano. Perfeito. E na Pet Show, como é que tá? Você falou que entrou em março, né? Na Pet Show eu entrei em março. 6 meses, mais ou menos, né? Entrei assim pra olhar tudo e aí fui mais pra essa área eu entendi que nós precisávamos mexer com a marca primeiro, que foi até que a gente conversou, né? Eu entendi que ali, ótimos produtos, mas uma marca ainda um pouco fragilizada, vindo de algumas outras tentativas, né? E aí eu falei, acho que eu vou nessa linha aqui. E aí a gente tinha uma feira muito importante, que foi a semana passada, e eu trabalhei muito nisso. Paralelo à minha entrada, entrou uma agente comercial muito boa, que já era. Então a gente se complementa, uma pessoa incrível. O Thiago tá lá, né? E faz toda a parte de fábrica e tal. Mas a gente tá caminhando, assim. Tá começando, assim.
Eu acho que tem muita coisa ainda para ser feito. Mas essa parte de brand eu já tô mexendo bastante. Novos produtos, que é o que eu sei da vida mesmo, né? Porque, Sim. assim, eu vendi shampoo muito tempo. E lá é especialista em cosmético, né? Cosmético para pet. Então, a gente tá construindo isso. Um portfólio maior, uma marca, mas a gente mudou realmente a marca mesmo, né? Uhum. Tô tirando um monte de coisa de linha, tirando um monte de Instagram de linha. E aí a gente tá arrumando isso. E o canal distribuidor também. Porque como eu venho com bastante conhecimento, eu tenho muito network. Então, a gente está buscando distribuidores no Brasil para fazer esse trabalho, porque ainda era uma cadeia de distribuição um pouco fragilizada, né? Temos ótimos distribuidores em alguns lugares, mas em outros lugares não tínhamos. Então, a gente está trabalhando nisso. Legal, muito bom. E isso me puxa um outro tema, porque você falou, você é essencialmente do comercial. Você vem do comercial, o seu jeito de falar é de comercial, tudo comercial, tá cantado. Né? Conversou 2 minutos com você, é comercial. É uma pessoa do comercial. E você tá cuidando do marketing. Lá. Você tá cuidando do marketing, comunicação de maneira geral. E a gente que é do marketing, a gente tem... Na verdade, a gente vê, né? Eu vejo de fora uma briga muito grande marketing comercial. Sim. E muitas vezes eu entendo que é falta de alinhamento. Sim. De um entender o lado do outro e olhar e falar, gente, vamos trabalhar junto, ao invés de cada um trabalhar pela sua própria meta. Com certeza. Que é o que geralmente acontece. Na Pet hoje, como é que você gerencia isso? Uma vez que você está mais na frente do marketing, mas também deve controlar o comercial. Né? Na verdade, o comercial, a Cida trabalha ali comigo, né? Mas a gente montou as políticas e tal. Quando eu falo marketing, por exemplo, numa empresa... É porque, assim, existe o mundo ideal numa empresa maravilhosa, grande, onde o comercial e o marketing são departamentos independentes. E aí o marketing serve o comercial. Pessoas. E aí, maravilhoso, né? Na minha vida toda, meu amor, vamos pro pau. Tamo junto, entendeu? Agora, a minha parte do marketing aí eu uso bastante, assim, da minha... Cara, do meu feeling mesmo. Então, na Pet Shop, por exemplo, vamos fazer um rebranding. Tá bom, qual dinheiro eu tenho? Eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou captar pessoas. Né? Normalmente eu vou ali onde eu conheço e tal. E aí me traz isso, porque eu não sei fazer. Você pediu pra eu fazer uma marca, eu não sei. E aí eu trago as pessoas e aí eu vou no feeling, isso aqui acho que dá, esse aqui acho que não dá. E vou e busco as minhas pessoas que eu tenho pra validar pra mim. Né? Então, por exemplo, numa nova criação de marca. Normalmente é isso que eu faço. E aí, percentuais e números e tudo mais, eu tenho alguém lá que vem comigo pra gente trabalhar junto, entendeu? Agora, eu acho que o grande lance da briga de marketing comercial é porque o comercial, assim, não é nada técnico que eu vou falar, né? Mas o comercial, ele tá vendendo hoje pra jantar amanhã. E o marketing tem a visão ali do longo prazo, né? O que eu tenho é que juntar as duas coisas. Então, por exemplo, o meu marketing me vem agora na Pet Shop e fala assim, você vai mudar a embalagem? Tem que mudar tudo. Aonde é que tá escrito que eu tenho que mudar tudo? Eu tenho 2 milhões de rótulos aqui, a gente vai mudando assim. Na minha posição, eu posso falar isso. Mas numa posição onde é uma multinacional e fica todos gerentes, cada um defendendo a sua área, eu não sei como que é. Na verdade, eu não tenho essa experiência, falando abertamente. Então, eu tento juntar um pouco isso. E aí o comercial, mas eu preciso para amanhã o negócio, que eu vou amanhã tem um evento, né? Não é assim. E aí a gente vai criando os processos. Ainda tem que amadurecer muito. Por exemplo, onde eu tô, nos 2 negócios que eu tô, o nosso marketing precisa amadurecer muito. Mas eu trabalho assim. É o jeito que eu consigo fazer as coisas acontecerem, entendeu? E, bom, os 2 negócios que você tem, que você tá hoje, eles atuam diretamente no B2B, né? Sim. Isso também, geralmente, é um desafio para muita gente, né? Porque, o B2C, embora ele seja... Eu acho que o B2C é muito mais desafiador. Você vender para o cliente final, eu acho muito mais complexo. Talvez seja porque eu sempre trabalhei com marcas B2B, mas eu vejo que, assim... O B2C tem muita concorrência. Nossa, é absurdo. É um negócio... a gente fala que... Eu costumo dizer isso. A diferença principal para mim do B2B para o B2C é que o B2B trabalha não é com racionalidade, mas é uma maneira um pouco menos emocional, enquanto o B2C é encantamento. Você vai fazer branding para B2C, você vai, vou fazer um produto aqui que vai para prateleira. Tem que encantar. Se não encantar, é muito difícil de vender. É muito difícil. Enquanto que no B2B você tem uma compra um pouco mais controlada, vamos chamar dessa forma. Eu falo que na Eco é um B2B mesmo, porque o cara
teoricamente, ele precisa de mim, né? Ele não consegue fazer um produto sem um teste, mas ele precisa me escolher. Então, o nosso trabalho de marketing é esse, é fazer o cara escolher a gente. Na Pet Show, a gente vende pro distribuidor e ele também precisa escolher trabalhar com a nossa marca, só que de alguma forma a gente precisa chegar lá no groomer. É o B2B2C. Porque aí o cara tem que falar assim, puta, a Pet Show tá legal. Eu quero trabalhar. E aí ele procura o distribuidor. Então é quase, quando você pensa em comunicação para Pet Show, então é quase um B2C, na real. Exatamente. Porque a gente já trabalhou com algumas marcas assim. Você tem que gerar desejo no cliente final para o intermediário querer te comprar. Você matou tudo. É isso mesmo. É isso aí, entendeu? É uma comunicação para o grande público. É uma comunicação. Se você olhar o Instagram, por exemplo, a gente não fala com o distribuidor. A gente fala com o groomer que tá dentro do pet shop, entendeu? Dentro do Banho Tosa. E realmente, você precisa gerar um processo que o cara fala assim, eu quero trabalhar. Porque você imagina que a gente deve ter umas 50 marcas fortes. Por exemplo, de shampoo profissional para cachorro. Sei lá, 30, no mínimo. Então, assim, o cara tem que te escolher. Eu falo assim, a principal coisa que você tem que fazer na sua vida é fazer as pessoas te escolherem. Sim. Né? De alguma forma. Ai, mas eu sou assim, ninguém precisa me escolher. Cara, de verdade, não é o jogo do adulto esse. Se você quer vender e ganhar dinheiro, cara, é isso. As pessoas têm que te escolher, entendeu? Seja se você quer vender e ganhar dinheiro, se você quer se relacionar com alguém. Exatamente. Eu acho que é muito isso. É você ter esse poder de chamar as pessoas e falar, dá pra trabalhar com ela, dá pra ficar com ela, dá pra ter uma coisa legal com essa pessoa, entendeu? E no final das contas, no caso da Pet, não é que o distribuidor não importe, mas ele é um intermediário e a gente tem que ter esse entendimento de que ele é um intermediário no processo. Se eu falar só com o intermediário, e eu já peguei, curiosamente, eu já trabalhei com marcas que faziam exatamente isso. Falava só com o intermediário. E aí, assim, de duas uma. Ou você não vende, ou você vira refém. Você vira refém. Exatamente. Porque você vai falar, eu compro aqui de você, só que eu compro quando eu quero, do jeito que eu quero, porque eu tenho prazo tudo na mão, que eu né? quero, porque se eu não comprar, você não vende. Agora sim, é muito essa questão do distribuidor, né? Primeiro que eu acho que distribuidor é um ativo que está muito em falta. Bons distribuidores, pessoas que têm um sistema funcional, um gerenciamento de dados, né? Eu acho que eu não quero ser pessimista nem generalista, mas existe um caminho muito grande ainda para o distribuidor do pet, tá? Ele entender que ele precisa pegar um BI e não ter um BI, mas ele precisa olhar para o BI e fazer aquele BI funcionar. Eu tive uma conversa de 2 horas sexta-feira com uma pessoa sobre isso. Falei, não adianta você ter lá um BI maravilhoso, com 10 dashboards, você não saber o que fazer. Se você não sabe olhar para ele. O BI tem que vir para, cara, aumentar a tua venda. Agora, quando esse cara é bom, aí não tem erro, porque é um casamento muito perfeito. Se a indústria faz um trabalho interessante, bom, e se junta com o distribuidor, que é bom, que compra o negócio, que acredita, que atua meio... Cara, você tem que atuar como sócio da pessoa. Né? Não nos termos, mas na vida ali, no negócio, no teu você campo, tem que estar junto, você tem que ir pra rua junto com a pessoa, entendeu? É muito diferente. Da altura é muito diferencial, cara, porque eu tenho de tudo, né? Eu tenho o cara extraordinário e eu tenho o cara que fala assim, faz lá, vende lá, cria desejo que eu tô aqui pra entregar. E aí eu vejo meio que como uma logística, cara, é melhor ter um CD e vender direto, entendeu? Aquilo que a gente tava falando ali fora. Exato, mas aí bate um monte de coisa, capilaridade e tal, e também a força da indústria, né? Nós, no meu caso, em toda a minha vida, no pet, os meus distribuidores sempre atuaram comigo, até na geração de demanda, até no marketing, até em tudo. Que legal. E eu ainda preciso disso, nesse caso, né? E para essa geração de demanda, a marca ela é fundamental, né? Agora, Total. Puxando um pouco para cá, a marca é fundamental, porque assim, com um investimento limitado, com um mercado muito populado, você mesmo falou, tem 30, 40 marcas aí, a gente não levantei, mas... Não vamos colocar aí que sejam 20. Nenhuma dessas 20 tem certeza de ocupação na memória das pessoas, né? A gente tem alguns estudos que falam que, em geral, as pessoas elas conseguem manter 3 marcas na cabeça. E aí você fala, como é que de 20 eu consigo ser uma dessas 3 para eu entrar no campo de consideração? Exatamente. E aí é um trabalho, e aí volta naquilo, é um trabalho de marca olhando para daqui 5 anos, olhando para daqui 6 anos, a não ser que você tenha um caminhão de dinheiro ou alguns caminhões de dinheiro. Exatamente. Porque eu vejo alguns prospects, possíveis clientes, pessoas que a gente conversa no dia a dia, às vezes nem isso, falando, mas Nubank construiu marca rapidinho. Construiu. Nubank maravilhoso, fez, né? O Inter fez. Algumas marcas,
fazem isso muito rápido, mas a que custo financeiro? Porque assim, de duas uma, ou você vai investir muito tempo, ou você vai investir muito dinheiro pra fazer isso. Eu passei por um processo assim, há 8 anos, 2017, eu tive uma conversa com o distribuidor e ele falou pra mim assim, Pri, existe uma lacuna no shampoo profissional pra cachorro. A gente tem um monte de banho tosa e a gente tem uma marca que as pessoas falam. E realmente, é a Oreo da bolacha recheada, é essa marca do mercado de groomer profissional. O mercado de groomer profissional, gente, pra quem não sabe, é o shampoo que usa lá dentro do pet shop. Lá dentro do banho tosa, não vende na prateleira. E aí eu falei, nossa, interessante, né? E aí eu fui pesquisar e aí era essa marca e todo o resto. Lembra da Globo, quando era a Globo e todo mundo... não tinha mais ninguém, era a Globo e acabou. Posso falar? O Omo e acabou, né? Tinha o Omo e assim, o resto é resto, né? Hoje já dividiu mais. E aí eu falei, cara, existe um campo aqui. Existe um campo de trabalho. E aí, a minha primeira preocupação foi criar um produto. Interessantíssimo. E aí fomos pra fora, demoramos 1 ano pra desenvolver o produto. Viemos numa diluição diferente, que não tinha no Brasil, tal. Né? Um gatilho de venda diferente. E aí, quando eu comecei a brincar, a brincadeira da venda, eu falei, cara, esquece. Agora eu entendi. Porque eles são eles e o resto é resto. Ou eu entro nessa briga, ou eu não entro. E aí eu fiz um evento. Fechei um hotel, 4 dias, coloquei 300 profissionais da minha área. E ali eu criei um mundo mágico para esses caras. Saiu dali, eu dei um salto. Só que assim, dinheiro na mesa, né? Dinheiro na mesa. No outro ano, eu falei, cara, eu preciso melhorar. E aí você chama 4 palestrantes internacionais. E aí você fecha o hotel de novo e tal. E aí eu fiz, sei lá, acho que alguém vai me corrigir, mas 12 ou 15 eventos dessa magnitude. E aí não era 300 pessoas, né? Eram 400, eram 500, era 700. Vai aumentando. O último passou 750 pessoas, né? Que foi o último, eu sabia que era o último. E aí eu fiz uma coisa maravilhosa. E aí, em 8 anos, a gente já era ali entre segundo e terceiro da cabeça do tosador. Putz, mas quem que compete ali? Essa marca aqui, essa vai bem. Essa eu confio. E aí as pessoas começam a ganhar confiança de que podem trocar, né? Mas é o que você falou. Se você não tem dinheiro, você precisa ter tempo. Ou você precisa se dar o tempo. Você precisa se dar o tempo. Fazer. Porque assim, o dinheiro, ele compra bastante coisa, gente. É atalho, né? Eu acho que o grande ponto quando a gente fala de construção de marca, até de comercial, eu imagino, né? Porque assim, fala, eu tenho aqui, eu quero te dar um cheque em branco, vai montar a melhor equipe do mundo, com a estrutura ideal, tal. O negócio vai rodar, vai acontecer. Pra marca não é muito diferente. Fala, não me dá um cheque em branco aqui, a gente faz acontecer. Cara, porque falando assim de banco, por exemplo, cara, não dá vontade de ter um banco tradicional mais hoje. Não dá vontade. Ele se comunica. Eu acho que assim, em termos de comunicação, o único que ainda se comunica de uma maneira, entre aspas, competitiva é o Itaú. Exatamente. Porque os outros a gente até esquece. Bradesco, Santander. Eu não tenho problema de falar marca aqui, não. Tô falando mal de vocês mesmo. Porque assim, tem um negócio, uma cesta que você tem que comprar um seguro pra negociar. E eu faço tudo aqui no aplicativo. E aí, assim, é o jeito... Eu falo, eu ouvi uma frase esses dias, eu não vou lembrar de quem, mas eu queria até dar o crédito. Que enquanto você tá vendendo, tem alguém encontrando uma melhor maneira de vender, né? Enquanto você tá aqui trabalhando, tem alguém pesquisando uma maneira melhor de vender. Sim. Uma maneira melhor de fazer o negócio acontecer. Então, assim, a gente tem que estar sempre aqui, mas procurando essa maneira melhor de fazer a coisa acontecer, entendeu? E eu acho que os bancos mostram muito isso. É que a gente tem algumas estruturas aqui a nível Brasil que, assim, não dá pra chamar de monopólio, mas também não dá pra falar que o mercado é aberto. Exatamente. Então você tem isso pra banco, você tem isso pra telefonia. Sim. Você tem alguns mercados que, eu falo, a gente fez um exercício num curso que eu fiz, já faz bastante tempo, né? Que ele pegou, o instrutor pegou comunicados pra cliente da Vivo, da Claro, da Oi e da... Qual que é a outra? Vivo, Claro, Oi, TIM. Tudo igual. Tudo igual. Né? E aí ele mudou as cores, mudou o layout lá e tal. Eu falei, e aí, qual que é qual? Ninguém sabia. Exatamente. Ninguém sabia qual era qual, porque é exatamente a mesma coisa. Só que é um mercado, assim, não chega a ser um monopólio, mas ninguém entra. Porque quando entra alguém, logo é comprado. Entrou a GVT, logo foi destroçada e comprada em frangalhos, né?
A Oi conseguiu entrar de um jeito diferente no começo, mas logo ficou igual os demais. Foi comprada a Oi? Não. Ela foi minguando. Aqui em São Paulo ela é muito fraca. Ela tem outros mercados onde ela é forte ainda. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro ela ainda tem alguma relevância e tal. Mas ela não chegou a ser comprada pelo que eu me lembro. Acho que por isso que tem bastante gente tentando montar banco, né? Eu tenho recebido algumas ligações. Você conhece um investidor? Você quer montar um banco? Meu irmão, 50 milhões para começar a brincadeira, né? Não é assim, não. Não, e montar um banco é um belo processo desafio. muito burocrático. É um belo desafio. Exatamente. Bom, pra gente, já estamos caminhando para o fim aqui do nosso tempo, eu quero saber quais são os planos futuros, né, dos seus negócios, tanto da PET quanto da Equalizer. Quais são os planos futuros? O que você vislumbra? Agora eu posso falar, primeira vez que eu posso falar isso, para os próximos 5 anos, o que você vislumbra? Quais são os objetivos que vocês têm? O que vocês querem alcançar nesse período? Olha, nas duas é a mesma coisa. A gente tem que estar pronto para ser comprado. Somos negócios muito, muito compráveis, né? Então, eu tenho os próximos passos nesse sentido. É isso. A gente não tá desesperado, mas você tem que estar pronto para ser comprado. Então, é esse trabalho de fazer as coisas certas, as auditorias, ter os indicadores, ter tudo muito clarificado, né? E, paralelo a isso, para você ser comprado, você tem que ter uma ótima marca, né? Uhum. Porque as pessoas não compram só valuation, elas compram futuro, né? Elas compram perpetuidade. E tá na conta, né? Exatamente, tá na conta. Forte. Então, são esses dois trabalhos mesmo. Um trabalho de gestão muito funcional e um trabalho de branding que o produto que você se torne muito desejado, né? Eu falo que, assim, a nossa capacidade produtiva tem que estar aqui, ó. Que aí é uma boa hora para você começar a ouvir, né? Começar a ouvir coisas. Esses são meus planos para essas duas empresas, porque depois eu tenho meus outros planos aí que... Depois eu quero atuar mesmo só como conselheira, consultora, alguma coisa assim, entendeu? E é interessante isso que você falou, porque a gente teve... O último episódio do podcast foi com o Maicon, ele é um cara de processos. Uhum. E ele trabalhou com Coca-Cola, Fenza, ele teve nessas plantas e tal. E ele comentou com a gente justamente sobre isso aqui no podcast. Ele falou, cara, eu trabalhava numa fábrica que a fábrica valia 130 milhões, mas ela foi vendida a 3 vezes o valor disso. Justamente por quê? Porque por causa do tal do equity, né? Que virou palavra da moda, mas em termos de... para quem compra e vende empresas, para quem acompanha, isso não é nada de novo, que é justamente o valor intangível. Exatamente. E o lado bom é que não tem teto. Não, e a minha chave... Você sabe que a minha chave virou. Um dia eu tava ouvindo um podcast. E sabe a Formel, aquele docinho? Sei. E aí ela tava captando o investimento. Tava ouvindo um podcast. E aí disse que ela falou, se eu não me engano, é com a Magalu, com a Luísa da Magalu. E aí a Magalu falou assim, você não tem. Cadê a perpetuidade disso aqui? Cadê? As pessoas não conhecem e tal. E aí ela fez um projeto com a Gol. E assim, ficou sem ganhar grana um tempo. Tipo, investiu naquilo pra que a Formel fosse uma marca desejada. Tanto que você vai na Droga Raia, você vê lá Formel. Sim. Né? E ali eu entendi que se eu só pensasse... Porque por que muito empresário não vende empresa? Porque ele pensa só ali no agora. Então tudo bem, se eu sonegar um pouquinho aqui, vai tudo bem, porque agora tá dando dinheiro. Esquece, vai vir um fundo e você não vai ser comprado. Né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Mas se eu não colocar numa agência de marketing boa aqui agora, tudo bem, porque eu também não posso pagar e não tá dando. Também não vai ser comprado. Entendeu? Então, assim, o processo para você vender uma empresa... Todo mundo quer vender uma empresa. Traz 10 caras aqui. O que você quer? Quer vender uma empresa. Porque eles sonham em vender com 1% de juros que tá dando a bolsa. Só que assim, antes disso, existe 10 anos para trás. Que você precisa pagar preços, entendeu? De baixar a tua margem, de fazer as coisas certas, de investir num branding, de ter um time legal, de ter uma auditoria legal, para você chegar e poder ser comprado. Porque não esquece, você não é a Oreo da bolacha recheada. Você é mais um cara que quer vender sua empresa. Se você não tiver muitas coisas a seu favor, você não é comprado. E aí, assim, a minha chave virou, assim, de um jeito, cara. Quando eu recebi uma abordagem há muito tempo atrás, eu tô dizendo pra empresa que eu vendi, né? Sim. E aí o cara falou assim, nossa, a empresa é ótima, mas tem isso e isso aqui que precisa consertar. Eu falei assim, eu vou consertar. Pode me deixar, me dá um tempo. Chamei meu sócio e falei assim, a gente vai consertar. E aí, cara, esforço colaborativo de todo mundo. Tira aqui, põe ali, contrata a gente cara, né? Então, assim,
Cara, você precisa trabalhar nisso. Você precisa trabalhar para vender uma empresa. A não ser assim, que você seja muito maravilhoso. As startups, né? Uma coisa muito diferente e tal. Muito disruptiva. Muito disruptiva. Aí beleza, tudo bem, né? O cara às vezes faz uma marca e vende rapidinho pra uma startup e tal. Beleza, mas no meu caso, que sempre fiz negócio ali, negócio mesmo, compra e venda, fazer produto e vender, existe os dias antes a assinar um contrato, eles são dias de muito trabalho. E de você olhar... E aí, por isso que eu te falei, eu não converso com as pessoas se eu não tiver os números na mão. Porque quando você tem um plano grande, você não pode ficar assim, só viajando na maionese, entendeu? Você tem que ter número, tem que ter planejamento mesmo. Ah, muito legal, muito legal. Eu vejo muita gente falando, Pri, prepara minha empresa pra eu vender. Preparo, mas é assim, aí que eu entro naquilo. Você vai aguentar? Você aguenta o tranco? Você vai aguentar o tranco? Entendeu? É uma dúvida. Ah, não, mas tá legal, entendeu? Não quer colocar o dinheiro, não quer organizar processo para que aquele negócio não dependa dele. Não tem conversa, não tem marmita de graça, entendeu? A não ser que você seja um cara muito inteligente, que eu não sou, modéstia à parte, eu sou muito esforçada e eu estudo muito. Mas eu nunca tive uma grande ideia fenomenal de uma criação. Meu, esquece. Mas eu sou muito boa em continuar. Então eu estudo, eu vou pra cima, eu entendo, entendeu? E aí você tem que, trabalhar ali o dia a dia, o arroz com feijão. Adorei essa frase. Eu sou muito boa de continuar. Eu sou muito boa de continuar. Olha, mas amigo, pouca coisa me para. Eu tenho 2 crianças, 2 meninas de 10 anos, elas são gêmeas, né? Eu falo que a única coisa que me para é aquilo ali, né? Porque assim, tá doente, você fica mal. Ah, sim. Né? Uma coisa. Mas assim, nos demais, cara, né? Problema, vamos resolver, vamos continuar. Como é que a gente... E eu sempre falo para as pessoas, cara, quando você tiver algum... Virou motivacional essa última parte, mas não poderia ser diferente. Você tem que entender como você pode continuar apesar de tudo que tá dando errado. Porque a hora que começa a dar errado, a galera para, entendeu? Então, quando você faz as perguntas certas pra você... como é que eu posso continuar isso mesmo dando errado aqui? Né? Quais recursos eu tenho? Então, eu faço gestão de recurso de tudo. De dinheiro, de pessoas, do que eu tenho, do que eu não tenho. Recurso de pessoas. Quem faz gerenciamento de pessoas do que tem? Pouca gente. Eu sei exatamente onde eu posso correr. Em todas as áreas da minha vida. Essa aqui leva a minha filha no médico, se eu precisar. Esse aqui... Você percebe? Você precisa entender o que você tem. E na empresa, muito mais. Não dá pra você ir um dia da semana e achar que você conhece as pessoas. Que legal. Entendeu? Que legal. Então, eu acho que tem que amar, né? Cara, tem que gostar mesmo. Tem pra que fazer negócio, tem que acreditar também, muito. E é muito legal o que eu vivi. Porque quando eu saí, eu falei, vou dar palestra. E vou dar consultoria, porque é muito legal, né? Mas a palestra é uma delícia. Não, eu amo dar palestra. Mas só isso não me nutre. Eu gosto do negócio. Porque aí eu fico grandona, porque eu tô resolvendo um monte de coisa. E aí eu tenho propriedade pra chegar no cara e falar, faz assim. Acredita em mim. Só ficar papel ali, pra mim, não funcionou, cara. Basicamente, o que te alimenta é o dia a dia pra palestra, pra consultoria. Exato. É eu ter os cases, eu olhar, eu conseguir resolver. Eu acho que agora ainda, né? Pode ser que eu amadureça e espero amadurecer nesse sentido, né? De usar meu portfólio da vida pra poder ensinar as pessoas. Mas hoje eu ainda sinto que eu tenho muito a avançar. Então, essa coisa do dia a dia, ela me traz muita satisfação. Tanto na hora que eu tenho que aprender e tenho que consertar os problemas e arrumar. E quando a gente tem os cases de sucesso. Acertei no stand, fui para essa linha, né? Acertei no time, implementei uma ferramenta. Ainda me nutre muito. O dia a dia de uma empresa, um dia a dia de ter as pessoas que trabalham comigo, para mim é algo que me faz crescer muito. Como ser humano também. Que legal, muito bom, muito bacana. Bom, para fechar a nossa última pergunta, eu ainda tô definindo qual que vai ser a última pergunta. Eu adoraria ter uma última pergunta super formulada, mas eu vou formulando ao longo do episódio. Tá bom. Tipo o JJ, né? Que ele fala o negócio da frase, tem lá né? A frase final, o Abu Janra, que fica perguntando o que é a vida 80 vezes. É verdade. Não tenho isso, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você que tem essa trajetória, você falou várias frases que eu vou deixar anotado para mim, mas assim, se você puder definir o seu jeito de conduzir negócios. O seu jeito de conduzir o negócio quando você entra, com os seus objetivos, no seu estilo. Como é que você definiria isso? O meu jeito de conduzir os negócios é sempre orientado a pessoas. Eu sempre... tem um livro do Simon Sinek que fala comece pelo porquê, né? Eu falo comece com quem? Me dê as pessoas que eu faço qualquer coisa que você precisar. Então, a minha orientação é muito pessoas, né? E eu sou aquela pessoa que todo mundo
quando todo mundo fala acabou, eu falo não acabou. Eu sou muito boa em achar uma saída, em continuar, né? Então, assim, eu consigo dividir essa energia com a galera e aí a gente consegue encontrar as soluções sem criar um caos muito instalado. Eu não gosto muito de caos. Assim, eu sou muito focada em, vamos, é isso que a gente vai fazer, Então, eu olho para as pessoas, entendo a área de genialidade de cada um, o que elas podem me entregar, o que eu posso entregar para elas. Veio o problema, se todo mundo cair, eu continuo e levo todo mundo comigo. Quem aguentar. Quem não aguentar, também, tchau, a amizade é a mesma, tá tudo certo. Então, é muito... Eu preciso de time. Eu gosto de ter gente ali no meu background que vale a pena ter, sabe? Que eu olhe pra pessoa e admire e falo, essa pessoa tem algo muito legal aqui pra entregar pra mim, tá? Os números, eu acho que são consequências, são muito importantes, é algo que eu venho trabalhando muito em mim pra cada vez mais focar nisso e cada vez ter uma expertise ainda melhor nisso. Mas, de fato, eu acho que você ter alguém que fala assim, tamo aqui, vamos. Eu falo que tem aquela frase, né? Que não importa a guerra, mas quem tá do seu lado, né? Quem tá do seu lado na trincheira, né? Acho que isso pra mim, cara, mudou meu jogo. Até mesmo essa marca que eu construí, né? Eu falo mas foi um time, assim, que, cara, não ficou em casa finais de semanas a fio junto comigo, né? E como é que você consegue ter gente boa assim? Então essa é a minha orientação. É gente. Perfeito, maravilha. Finalizamos, muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito você também. Foi um ótimo papo, aprendi pra caramba. Poxa, Obrigada. Não é brincadeira não, na hora que eu for rever aqui o podcast, eu vou anotar várias coisas, porque teve uma coisa muito bacana. Eu espero que você que assistiu também tenha curtido, que tenha sido tão construtivo pra você quanto foi pra mim. E a gente se vê no próximo podcast. Antes disso, eu já ia... Não tem problema, não precisa cortar isso não. Deixa as tuas redes pro pessoal entrar em contato com você, te seguir. Se quiser deixar as redes das empresas, fica à vontade. Vou deixar todas. Ela vai falar aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição também. Olha, então se você é empresário aí, tem uma empresa que faz produtos, que precisa regular seus produtos, @Grupo Equalizer. Se você é do pet, @Pet Show Cosméticos. E pra me seguir, @PriTHMartins. Que, aliás, eu preciso mudar esse Instagram, né? Que não vende nada, mas tudo bem. @PriTHMartins. Eu tô sempre lá levando alguma coisa legal aí pra você ver. Maravilha. Agora sim, os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, com a legenda longuíssima que a gente costuma colocar, mas eu vou colocar na frente e no primeiro comentário. E muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.